Bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, por isso estou desejando bom dia para quem vê de dia, boa tarde para quem vê na tarde e boa noite para quem vê à noite. Como vocês sabem, eu sou a pastora Danúzia Vitorino e hoje eu estou aqui para agradecer a Deus pelo meu marido, que faz hoje 40 anos. Isso, minha gente, hoje ele completa 40 anos. E aí, como forma de agradecer a Deus pela vida dele e felicitá-lo por esta data tão especial, eu quero contar um pouco de como nós nos conhecemos. Assim, a nossa história ela inicia no ensino médio, no ano de 2004. Meu marido, ele já me conhecia dos anos anteriores, porém eu nunca o conheci. Na verdade, eu nunca o reparei, porque nós não éramos da mesma sala. Tínhamos amigos em comuns, inclusive eu tinha um namorado na época que ele me viu pela primeira vez, que era da sala dele, que era um namorado que não prestava. Que ele tinha até raiva desse menino, porque como ele era interessado na minha pessoa, e ele sabia que esse menino estava me traindo. Então, como ele viu que eu nunca havia reparado nele, não falava com ele, porque ele não conhecia, né? Então, eu era uma pessoa muito tímida, então só falava com pessoas que eu conhecia, ou pessoas que puxavam assunto comigo. Não parece, mas eu ainda sou tímida. Mas é porque Deus trata a gente, né? E faz com que a gente perca a vergonha em alguns momentos. Então, ele decidiu, no último ano do ensino médio, que era no ano de 2004, sair, pedir transferência para outra escola. Chegando nessa escola, ele não se adaptou. E aí ele voltou para a escola que nós estudávamos, que era uma escola estadual. E por incrível que pareça, o nome dele constava ainda como aluno da escola. Ele não chegou a pedir transferência, constava ainda como aluno da escola. E nesse ano, que era o nosso último ano, ele foi parar na minha sala. Eu estava numa turma e ele veio depois na escola, mesmo tendo saído, e o nome dele constava na chamada na minha turma. E aí começamos a estudar o nosso último ano de ensino médio na mesma turma. Até então, na minha concepção, era um menino novo, né? Porque eu nunca tinha visto. Então ficamos na mesma sala. Eu sentava na frente, porque eu era uma pessoa muito tímida, e por ser muito tímida, eu era muito estudiosa. Eu tascava minha cara nos livros e estudava muito, então eu era até considerada CDF. E eu ajudava muitas pessoas com os estudos, com trabalhos, com explicação de matérias quando elas não conseguiam entender, vinham até mim, eu com minha timidez, né, eu acabava ajudando. Inclusive, sabe aquela pessoa que quando vai fazer o trabalho, que é em grupo, que as pessoas veem assim, ó, ela não consegue falar, mas ela consegue fazer. Eu fazia o trabalho, passava para todo mundo o que eles tinham que falar, e eles falavam, mas eu não falava. Por quê? Porque eu tinha feito o trabalho. Então, quando tinha sempre esse trabalho, eu me disponibilizava a fazer o trabalho todo, passar para quem participava do grupo comigo, para não ter que falar. Então o pessoal preferia assim, deixar ela calada, porque ela faz o trabalho e a gente toma uma nota boa. E assim seguimos a vida, né? Quem é tímido e já foi tímido sabe muito bem do que eu estou falando. Mas voltando aqui. No último ano do ensino médio, 2004, aquele que hoje é meu esposo passou a estudar na minha sala. E aí ele trabalhava no Norte Shopping, num mercado que até hoje tem no Norte Shopping. E então o horário que ele chegava, às vezes ele chegava atrasado, perdia a matéria, às vezes ele não conseguia chegar na escola porque tinha balanço, atividades que quem trabalha em mercado sabe que existe, e às vezes você não consegue nem mesmo voltar para casa, né? Você tem que ficar acordado no mercado, no seu trabalho. E aí ele vinha quem? A mim pedindo a matéria, pedindo ajuda, então eu ajudava. Nisso começamos a nos comunicar, a falar, até que nos tornamos amigos. Começamos a ter uma amizade, onde ele frequentava a minha casa, sempre estava lá na minha casa, a gente sempre estava conversando, sempre estávamos. Naquela época não tinha o WhatsApp, mas a gente tinha aquele celular tijolão do Nokia.
Foi meu primeiro celular, o Nokia. E a gente trocava SMS. Ou ligava, né? Ele comprava cartão. Ele até falava que quando a gente casasse, eu ia ter que pagar para ele todos os cartões, que ele gastava muito cartão telefônico comigo. E aí, nisso, nos tornamos amigos. Aí, a primeira atitude dele, ele sabia que eu fazia aniversário dia 11 de maio. Então, ele sabia que eu amava a cantora Audacélia. E ela estava lançando naquele ano, naquele dia do meu aniversário, o CD Jardim Secreto da Adoração no Norte Shopping. E ela estava dando autógrafo, autografando os CDs que eram comprados naquele momento. Ele comprou o CD para mim e ele pagou um colega de trabalho para pegar o autógrafo da cantora, né? Porque ele sabia que eu amava muito aquela cantora. E até hoje eu lembro do que ela autografou e colocou para me adorar o rei e botou os Salmos 40 no CD. E aí ele foi para a escola, porque ele não ficou, pagou o amigo dele, porque era meu aniversário e ele queria passar comigo. Então ele comprou umas coisinhas para a gente lanchar, fizemos um lanche na escola e ele estava lá na escola comigo. No dia seguinte, ele foi e trouxe o CD autografado. Eu precisei fazer num determinado tempo, no mês de maio mesmo, uma prova que teve lá no Maracanã. Só que eu nunca tinha ido para a cidade, eu não saía, nós somos de Belford Roxo. Eu só sabia ir para Vila dos Teles, São João, muito mal Belford Roxo, inclusive eu já me perdi em Belford Roxo. Já me perdi em Belford Roxo, gente. Quando fiz meu título de eleitor, era em outro lugar. E quando eu fui com um político, ele levou vários adolescentes para tirar o título de eleitor. E na hora de buscar, ele não levou a gente para buscar, cada um teve que buscar sozinho. Eu não tinha ninguém para ir comigo, me explicaram mais ou menos onde eu pegava, e eu não achei o local e acabei me perdendo. Fui pedir explicação ao guarda de trânsito, o guarda de trânsito me deu uma explicação totalmente errada, eu fui parar numa comunidade que eu nem sei onde é, gente. E aí, quando eu vi que eu estava indo para um lugar esquisito, com pessoas esquisitas, com pessoas paradas assim, eu peguei, falei assim, eu não vou entrar aí não, voltei, aí eu falei, como é que eu vou voltar para casa? Eu não sabia nem onde pegava o ônibus para casa. Eu peguei um ônibus para Pavuna, fui para Pavuna para pegar o ônibus para voltar para casa, porque era o lugar que eu sabia como pegar um ônibus para ir para casa. A gente que é pobre passamos por alguns bocadinhos que é engraçado. Depois eu conto outras coisas também que eu me perdi outras vezes, inclusive indo para Bangu. Mas é um papo para outra história. Hoje é para contar como nós nos conhecemos. Então, eu fui fazer uma prova no Maracanã. Ele era folga dele, de mercado. Quem trabalha em mercado e quem mora em Belford Roxo sabe que o Norte Shopping é longe. E que você tem que pegar 2 ônibus e tem que acordar muito cedo para você chegar cedo no seu trabalho e conseguir tomar aquele cafezinho e não se atrasar. Então, ele trabalhava de segunda a segunda, tinha uma folga durante a semana, quando ele trabalhava no domingo, e quando ele ficava em casa no domingo, ele não folgava durante a semana. Então, ele só teria uma folga, gente. Aquele domingo era a folga dele. Mas ele não tirou a folga dele, porque ele acordou cedo para me levar para fazer a prova. Ele ia levar eu e uma outra colega nossa de turma, que ia fazer a prova no mesmo lugar, porque a nossa letra, o nosso nome começava com D, das duas, então a gente faria a prova no mesmo lugar. Só que a minha colega não compareceu no ponto. A gente marcou todo mundo no ponto para de lá pegar o ônibus e a gente iria nos deixar no Maracanã. A gente chegaria lá, faria a prova e voltaríamos embora. Até então eu nem sabia que ele ia ficar me esperando. Eu pensei que ele ia me deixar lá e ia vir embora e depois me levando, na volta eu conseguiria chegar em casa. Só que aí ficamos esperando a menina, ela não apareceu, não respondia telefone, não tinha WhatsApp na época, então SMS ou ligar. Você não vai ligar para ninguém de madrugada, né? Eu mandei SMS, dei até toque, não respondeu. Então, para não perder o horário, pegamos um ônibus e fomos embora.
Eu não me lembro se a gente pegou ônibus e foi de metrô ou se nós fomos de ônibus. É porque tem muito tempo, já, pô, 2004, tem 20 anos, né, gente? Hoje, 2004, estamos em 2024, tem 20 anos isso. Tô com 41 anos, tô estudando, então é muita coisa na minha cabeça para me lembrar. Se a gente foi de metrô ou se a gente foi de ônibus. Mas eu acredito que nós fomos de metrô. Eu acredito que nós pegamos ônibus para Pavuna. Na Pavuna andamos até a estação de metrô e lá pegamos um metrô até o Maracanã. Aí chegamos lá antes do horário, graças a Deus, porque se chegar atrasado, quem é concurseiro sabe que você não entra quando os portões fecham. Chegamos no horário, até tomei café, ele não deixou eu pagar, ele pagou. Eu entrei, despedi dele achando que ele ia embora, né? Fui fazer minha prova, fiz minha prova tranquilamente bem. Faltei 2 pontos para passar na área de... Acho que era, não me lembro se era uma prova para o Banco do Brasil na época, eu acho que era para o Banco do Brasil. Só que tem diretrizes, eu não tinha dinheiro para comprar um material oficial para estudar. Então eu estudei aquilo que eu tinha acesso. Só que eu não tinha acesso às leis e às diretrizes que são de dentro do banco. Só com uma apostila que você comprasse, que não era barata na época, você conseguiria. Então, eu faltei 2 pontos por causa dessas diretrizes internas, que eu não tive acesso. Mas, tudo bem. Quando eu saí, quem estava lá me esperando? Ele. Aí, me levou em casa, ele pagou minha passagem na ida, pagou na volta, não deixou pagar, e eu até falei pra ele, mas não somos namorados, só somos amigos. Aí tá. Voltamos para casa, até então só éramos amigos. No dia seguinte, que era a segunda-feira, ele foi fazer balanço. Em vez de ele ligar para a mãe dele para avisar para a mãe dele, ele ligou para mim. Pediram para ir na casa da mãe dele e avisar para a mãe dele que ele não ia voltar para casa porque ele ia fazer balanço. E na época eu chamei no portão, né? E quem me atendeu foi a prima dele. Eu achei que a prima dele era a mãe dele. Porque assim, a minha mãe tem 65 anos hoje. Eu tenho 41. Ninguém diz que eu tenho 41. Tem gente que me dá menos idade. A minha mãe sempre pareceu ser minha irmã mais velha. Então, quando eu vi a prima dele, para mim era... E ele é um pouco mais escuro que eu. A prima dele também era mais escura que eu. Eu pensei o quê? Que era a mãe dele. A mãe do meu marido é branca, gente. Eu nunca ia imaginar que a mãe dele era branca. Porque ele não é branco. Então, eu não imaginei que a mãe dele fosse branca. Então, quando eu gritei o nome da mãe dele e a pessoa me atendeu e não se identificou como prima, automaticamente eu chamei, falei assim, o nome do meu marido é Márcio, falei assim, eu falei, chamei o nome da mãe dele, que é Lourdes, e a pessoa atendeu, e eu falei assim, dona Lourdes, eu sou a Danusa, amiga do Márcio, ele pediu para avisar para a senhora que ele vai ficar no mercado hoje, porque vai ter balanço. E a pessoa não me corrigiu, não falou que era prima, falou que era nada, então, na minha concepção, eu estava falando com a mãe dele. O meu marido, ele era roqueiro, ele nunca tinha namorado com ninguém, nem a mãe dele sabendo, nem a mãe dele não sabendo. Ele não foi criado dentro da igreja, mas ele tinha o pensamento de que namoro é para namorar, noivar e casar. E que não adiantaria ele ficar ficando com alguém que ele não fosse casar. Então ele sempre falou para a mãe dele, para os pais dele, né, que ele não ia levar ninguém em casa e nem ia ficar namorando ninguém na rua, que quando ele arrumasse uma namorada, essa seria a sua namorada, sua noiva e sua esposa, que no caso fui eu. Quando eu apareci no portão, mesmo não sendo a mãe dele, a menina quando viu, ela sabia que eu seria a pessoa que ele casaria. Porque ele nunca tinha pedido para ninguém ir lá, ele nunca tinha levado nenhuma garota, e nunca tinha... nem as colegas de turma sabiam nem onde ele morava, ninguém ia lá. Só os colegas mesmo, que faziam trabalho, os amigos dele. Então, todo mundo sabia que eu seria a namorada dele. Então, fui lá na casa dele, voltei para minha casa, fui para minha casa. No dia seguinte, passou-se um tempo, né? Quando chegou
No dia 27 de maio, que era aniversário de 1 ano do meu sobrinho, a gente sendo muito amigo, ele convidou para ir no shopping com ele, no Norte Shopping, que eu nunca tinha ido. Então, ele falava que era bonito, então eu tinha aquela curiosidade de conhecer. Então, ele me chamou para ir no Norte Shopping. Aí eu perguntei à minha mãe se eu podia ir, mesmo sendo de maior, eu sempre perguntava à minha mãe se eu podia ir para algum lugar. Perguntei à minha mãe se eu podia ir, minha mãe permitiu e nós fomos para o shopping. Comemos pizza, conheci o shopping, fomos no cinema. E naquele dia, ele revelou os sentimentos dele pela minha pessoa. E eu comecei também a reparar que ele tinha as qualidades do homem que eu estava orando, porque eu tinha tido decepções com namorados outrora. E aí eu tinha aprendido, já estava na igreja. O meu primeiro namorado que eu tive foi com 16 anos, e mesmo assim, antes de começar a namorar, eu falei com a minha mãe que esse rapaz havia me abordado, havia falado que gostava de mim. Eu perguntei a ela se eu poderia namorar com ele. Ela falou que sim, e aí eu falei com ela que eu não queria namorar escondido, nem ficar na rua. E quando foi aniversário do meu sobrinho mais velho, acho que 1 ano dele, se eu não me engano, foi o dia que o menino foi lá me pedir em namoro. Só que aí tem uma história também por trás que depois eu descobri que ele já tinha namorado. Mas deixa pra lá. Então, eu nunca namorei escondida. Minha mãe sempre sabia quando eu tinha algum namorado, sempre era em casa. Mas os namorados que eu tinha queriam coisas que eu não tinha a vontade de fazer, porque eu sempre tive o pensamento que eu queria casar, como manda o figurino, como na época que era um sonho meu. Então, eu parei de aceitar as investidas de qualquer um, e eu passei a orar e falar a Deus o que eu queria no homem. Eu não queria um homem que fumasse, eu não queria um homem que bebesse, eu não queria um homem que tivesse segundas intenções, eu queria um homem de mão aberta, um homem que fosse um companheiro assim para todas as obras, um parceirão. E o meu amigo Márcio, que se tornou meu marido, ele era tudo isso. Nós começamos a namorar nesse dia, mas mesmo assim, estávamos namorando, mas minha mãe já tinha falado que ele gostava de mim, eu falei que ia ver, começamos a namorar, e aí um estava testando o outro. Eu queria saber se ele era mão aberta, mas eu via que ele era porque ele sempre comprava algumas coisas, lanche, coisa, e eu achava que ele era até mão aberta demais. Se ele era bom filho, eu sabia que ele era bom filho já por causa de ele ter me pedido para avisar para a mãe dele que ele não ia voltar para casa devido ele ter que fazer balanço no mercado. Então, mas tinha outros testes que eu tinha que fazer para ter certeza se ele seria a pessoa realmente que eu queria ficar, namorar, para noivar e casar. E aí ele queria saber se eu era a pessoa que eu demonstrava ser. Uma centrada, uma pessoa que não gosta de gastar muito. E aí ele fez o teste. Quando chegou a data de receber o salário dele, ele me deu o cartão dele com a senha. E eu falei para ele, não, querido, começamos a namorar agora, não somos nem casados, nem noivos, eu não tenho que receber o seu salário, você tem que receber o salário sozinho. Mas guardei aquilo no meu coração que demonstrava que ele tinha mão aberta, não tinha aquela coisa assim, meu dinheiro, seu dinheiro. Porque casamento é sério, os dois juntos. Então não tem que ter o meu dinheiro, o seu dinheiro. E aí, de tanto ele insistiu, eu acabei aceitando. Peguei o dinheiro dele, o salário dele, cheio de medo de ser assaltado e ele achar que eu gastei o dinheiro dele. Aí quando chegou na escola, eu fui, dei o salário dele, todo, sem tirar um centavo. Ele falou, por que você não tirou dinheiro para você, fazer um lanche? Podia ter tirado. Eu olhei para a cara dele e falei assim, querido, eu trabalho. O dinheiro é seu, por que eu vou tirar do seu dinheiro para me fazer um lanche? Não, podia, não tem problema ser minha namorada. Eu falei, não, obrigado. É o seu dinheiro e eu não tiro nada. Eu recebi porque você insistiu muito, isso não quer dizer que eu tenho que tirar, porque eu sou sua namorada, eu tenho que pegar o seu dinheiro do seu salário e tirar. Mas aí o que ele fez? Ele sempre foi uma pessoa observadora, e por ele gostar muito de mim,
Ele procurava saber tudo o que eu gostava, desde frutas, tipos de roupas, sapato, produtos de beleza. E aí, sabe o que ele fez? No dia seguinte, ele chegou na minha casa com várias bolsas do mercado, que ele trabalha no mercado com frutas, legumes, biscoito, todas as coisas que ele sabia que eu gostava. E aí, foi coisa pra caramba que ele comprou. Na época, o salário era R$ 250 ou era 230. Gente, com R$ 50 você chegava no mercado, você fazia uma compra maravilhosa de encher teu armário. De básico ao supérfluo. Hoje você não consegue, mas nessa época eu conseguia. E ele comprou muita coisa, mas muita coisa mesmo. Aí eu falei, ele é mão aberta, é um bom filho, é respeitador. E aí fomos seguindo, continuamos o nosso namoro. No ano seguinte, na mesma data, 27 de maio, só que de 2005, nós noivamos no mesmo shopping que iniciamos o nosso namoro, que foi aniversário dessa vez de 2 anos do meu sobrinho. Começamos quando foi aniversário de 1 ano, do meu sobrinho, o filho da minha irmã mais nova. E no ano seguinte, o aniversário de 2 anos dele. E aí, no dia 12 de junho, que era dia dos namorados, fiz o noivado para a família, que era o que a minha mãe queria que fosse nessa data, nesse dia. Mas o nosso noivado mesmo foi na data que nós iniciamos o namoro. O outro foi só para a família. No ano seguinte, dia 18 de fevereiro de 2006, nós casamos. Estamos juntos há mais de 18 anos. Temos um filho de 17 e o meu marido continua sendo aquela pessoa que era o meu amigo. Ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Não existe meu ou dele, é nosso. Ele foi um pai super presente. Ele deu banho, trocou fralda, deu comida, tomou conta, fez tudo pelo nosso filho, até levar no pediatra. Quando eu tinha que trabalhar e que tinha pediatra marcado no horário que eu deveria estar trabalhando, mesmo eu podendo levar e pegar atestado, ele levava. E mesmo quando eu ia, ele ia junto comigo. Quando íamos para o pré-natal, ele ia para o pré-natal junto comigo. O meu marido, mesmo sendo homem, embora ele não sabia fazer, mas eu conversei com ele na época que eu trabalhava, os dois, eu chegava mais tarde, ele ficava em casa, ele não chegava em casa, eu tinha que fazer até comida, às vezes eu, 11 horas da noite, estava fazendo janta. Então, cheguei, sentei com ele e falei para ele, poxa, você fica em casa, tu chega 4 horas da tarde, eu chego 10. Você não poderia arrumar a casa, fazer as coisas que tem que fazer? E aí ele falou, só me ensinar. Então eu ensinei ele a lavar, passar, cozinhar. E sempre foi assim. Desses mais de 18 anos que estamos juntos, não existe serviço que seja meu ou dele, ou do meu filho. Todo mundo aqui em casa lava, passa, cozinha e faz tudo. Não existe meu dinheiro ou o dinheiro dele, é nosso dinheiro. Juntamos o nosso dinheiro, pagamos as contas juntos. Como eu tenho maior facilidade para administrar, ele joga tudo para minha conta e junto eu pago as contas, o que sobra eu falo para ele e a gente investe no que for necessário. E com isso nós temos conquistado as coisas para a glória de Deus. Se você quer saber mais algum pouquinho da nossa história, de como foi a minha gravidez, ou quiser fazer qualquer pergunta, deixa aí nos comentários. Aquela pergunta que tiver mais números de pessoas perguntando, eu vou gravar um novo vídeo e aí eu respondo aquela pergunta. Eu vou responder por ordem de pedido. O que tiver mais em primeiro lugar vai ser a primeira respondida. O que tiver mais em segundo vai ser a segunda e assim sucessivamente. Se você quiser uma live também, você pode também deixar aí nos comentários, se a maioria quiser. Se essa história, de certa forma, te ajudou, fez crescer a tua fé, se você está aí orando pelo teu companheiro, pela tua companheira,
por alguém que você está esperando Deus enviar. Oh, mas tem que ter paciência, gente. Se não vale também orar a Deus e Deus nem respondeu e você apareceu alguém e você já fala assim, não, foi Deus que enviou e você não olha nem se a pessoa tem as características que você está pedindo. Compartilhe, siga, chame mais pessoas, curta. E amanhã, lá na IEC, Praça da Bandeira, na Rua Miracema, número 12, teremos o nosso culto às 19h30. Quinta-feira nós temos o nosso Clube do Livro, que tem sido bem, só temos crescido muito, às 18 horas. E domingo vai ser o nosso culto de primícia, às 9 horas da manhã. Se você é de São João, Vilar dos Teles, Belfor Roxo, que quiser nos fazer uma visita, faça-nos visita. A gente tem ajudado muitos casais com a nossa história, com a forma que nós temos de nos relacionar. E já fizemos acompanhamento familiar nós dois juntos em determinadas famílias, onde eu aconselhava a esposa e meu esposo o esposo, e conseguimos restaurar alguns casamentos. Se você precisar de ajuda, me chama no privado. Algum lugar vai ter para você escrever os seus dados, se você quiser, você bota lá o que você quer e a gente acompanha. Porque Deus, Ele é o Deus da família. É claro que quando um não quer, não tem como, né? As famílias que nós trabalhamos, a maioria nós conseguimos, sim, êxito na transformação e na recuperação da família. Mas existem famílias que nenhum dos dois querem, ou só um faz e o outro não faz, e aí a gente faz milagre é Deus. A gente faz a nossa parte, e Deus, Ele é cavalheiro. Ele não arromba a porta, Ele bate na porta. Se você permitir que Ele entre e restaure a tua família, Ele vai restaurar. Desculpe aí que eu não tenho muita familiaridade com o vídeo, com essas coisas. Geralmente eu escrevo a história e ou boto na IA para ela reproduzir o som, transformar a letra em áudio, ou eu falo a história com a minha voz, como o último vídeo que eu postei agora, falando sobre a reconstrução de Jerusalém, de Neemias, é a minha voz. Mas o anterior de Davi, sobre o novo rei, foi com a voz da IA. Se você tem gostado dos vídeos, bota aí também no comentário qual a história que você quer ouvir no próximo vídeo. Eu pretendo pelo menos uma vez por semana estar gravando um vídeo e colocando. Hoje foi para parabenizar o meu esposo. Que Deus venha dar longa vida para ele, que possamos continuar nessa nossa força aí, com a nossa união, com Deus como base e com o nosso amor sempre com a chama acesa, assim como o nosso amor por Jesus, com a chama acesa diariamente. Que Deus continue sendo o alicerce da nossa vida e que assim como a minha família é uma família abençoada por Deus e que nós vivemos felizes, ainda com os problemas que nós temos, porque assim, eu digo que minha família é perfeita, mas não existe família que não tenha problemas, que não aconteça um momento de desentendimento, porque são duas pessoas com pensamentos diferentes, com criação diferente. Existe aqueles momentos que vai ter algo que eu vou discordar dele e que ele vai discordar de mim. O importante é o respeito e saber até onde podemos ir. O importante é conhecermos um ao outro a ponto de que, por exemplo, quando eu vejo que não adianta, que ele não vai ceder, eu cedo. Tem um companheirismo. E quando ele vê que sou eu que não vou ceder, ele cede. E aí, quando está tudo calmo, a gente vai lá e conversa e a gente entende o nosso ponto de vista. Então, até mais, gente.